Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possam estar reinando nos seus corações. Hoje, então, estou compartilhar a palavra com os irmãos. No livro de Mateus, capítulo 24, eu vou estar lendo aqui pela NVT, Nova Versão Transformadora, e a palavra de Deus nos diz assim, Mateus capítulo 24, do versículo 1 a 14. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: Estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Versículo 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Meus queridos, nesta manhã eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com base neste texto aqui lido, de Mateus 24, de 1 a 14, com o tema Quando virá o fim? Mas antes eu quero orar com você. Pai querido, neste momento, nós vimos na Tua presença para eu e o meu irmão, minha irmã, para aquele que está aí ouvindo a Tua palavra, que o Senhor venha nos abençoar, que a Tua palavra possa vir ao encontro dos nossos corações, se os nossos corações desejarem, de fato, a Tua palavra, mas que ela venha de encontro, venha desafiar os nossos corações, se porventura estivermos pensando ou andando não de acordo com a Tua palavra, não conforme aquilo que o Senhor nos diz, para que, ó Deus, possamos ser corrigidos com a Tua palavra, e assim, ó Deus, a Tua palavra possa produzir esperança em nossos corações. Senhor, os tempos de fato têm sido difíceis. Talvez sempre fossem difíceis, mas estão sendo difíceis de uma forma que ninguém
tivesse experimentado até então essa questão de manter-se isolado em suas casas, e principalmente crianças e idosos, e até mesmo jovens, ó Pai amado, que não têm trabalho, estão realmente sofrendo neste isolamento. Mas em nome de Jesus, ó Pai, te rogamos que o Senhor continue falando conosco e continue, ó Pai amado, a derramar graça na vida de cada pessoa, ó Pai amado, restaurando esses tempos, para que o Senhor seja glorificado e cada um de nós, ó Pai amado, possa perseverar junto a Ti, na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ao contrário do que muitos pensam, o fim não virá com os sinais de guerras, rumores de guerras, epidemias. Essas epidemias, esse termo epidemias não está citado no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Marcos, não está citado no texto que nós lemos, mas está citado somente no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, ele cita, depois de rumores de guerra, cita epidemias, não é? Talvez porque Lucas fosse médico e tivesse, então, este olhar na questão da saúde. Então, esse texto pertence ao contexto das palavras de Jesus, quando ele fala sobre epidemias, fomes, terremotos, prossegue o texto dizendo, e perseguições aos discípulos de Cristo. É certo que tais sinais são fenômenos aterrorizantes, pois provocam mortes e crises dos mais variados tipos. Mas vem a questão, então, se tudo isso não é o fim, então para que servem esses sinais? Por que Jesus, então, colocou isso em questão, quando os discípulos lhes perguntaram, quais são os sinais da tua vinda e também do fim dos tempos, ou do fim deste mundo? Pela análise do texto bíblico em questão, Jesus nos ensina pelo menos quatro princípios. O primeiro princípio aqui, tirado deste texto que nós lemos, é que as construções físicas não são essenciais para a adoração a Deus, pois o verdadeiro santuário de Deus são os nossos corpos. De acordo com o versículos 1 e 2, a gente pode perceber porque o próprio Senhor Jesus mesmo aqui em Mateus, ele mesmo é que provoca os discípulos, Ele mesmo diz, olha, estão vendo isso aí? Olha, não vai sobrar nenhuma pedra que esteja sobre a outra, que não seja derrubada. Isso aqui vai desmoronar um dia. De fato desmoronou, não desmoronou sozinho, Na verdade, foi alvo da destruição no ano 70, da era cristã, no ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano, Então, de fato não sobrou. Mas em outros textos, o Senhor Jesus fala, olha, pois eu destruirei este templo e em 3 dias o reconstruirei. E Jesus estava falando do templo dele mesmo, que é o corpo dele. Então, no Novo Testamento, templo de Deus não é mais o templo de Jerusalém, não é mais qualquer outro templo fisicamente construído, as famosas 4 paredes ou o edifício, para dizer que é o templo do Espírito Santo. Pois, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o templo do Espírito Santo são as nossas vidas e, mais propriamente, exatamente, os nossos corpos, O nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
A igreja, então, não é a construção física onde nos reunimos. Algumas pessoas dizem, puxa, nunca mais eu fui à igreja. Então, por isso a minha fé está fraca, ela está desmoronando, porque nunca mais eu fui à igreja. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Na época de Jesus, a mulher ali samaritana perguntou a Jesus, qual é o lugar certo para adorar? É no monte ali em Jerusalém, ou no monte Sinai, ou ali no monte Gerizim? Qual é o monte? Qual é o lugar exato de adoração? E aí Jesus falou, não existe esse lugar certo de adorar, mas todos os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, se você adora com seu coração sincero, se você adora ao Senhor, aí onde você está, neste momento, né, por meio do aparelho, ali, não assistindo ali no YouTube, pelo YouTube, ou por qualquer outra plataforma, então você está adorando o Senhor. Se você está recebendo a palavra neste momento, você está adorando ao Senhor, porque igreja não é a construção física onde nos reunimos. Igreja somos nós, cujo cabeça é Cristo, mesmo que estejamos virtualmente reunidos, cada um em nossas casas ou ao ar livre. Muito bem, o texto bíblico em questão nos ensina também, segundo, que a autenticidade da palavra de Deus não depende da aprovação da multidão dos seres humanos. Jesus alerta que muitos seguirão a falsos cristos ou a falsos profetas, bem como muitos virão como se fossem os verdadeiros e enganarão a muitos, de acordo com os versículos de 4 a 12. Se nós seguirmos a Deus pelo critério do que muitos estão fazendo, corremos o risco de nos afastarmos a Deus. Meus queridos, neste momento eu gostaria de chamar a tua atenção, porque é claro que o mundo virtual é um mundo bastante hoje, lógico, mais do que nunca procurado para diversas coisas. E em virtude desta valorização, mesmo antes da pandemia, por exemplo, a procura por mensagens, por cultos, virtuais, por meio de várias plataformas digitais, tem sido uma procura crescente. E muitas coisas boas nós temos aí, como nós podemos dizer, na plataforma, ou no mercado evangélico, ou no mercado cristão. Mas eu quero dizer a você, não é porque, por exemplo, uma mensagem de determinados pregadores ou de determinados influencers digitais, que estão aí ensinando, pregando a palavra de Deus, não é porque ele tem milhares ou até milhões de seguidores que necessariamente a gente pode dizer assim, porque ele tem vários, milhares de seguidores, é porque de fato ele está pregando a palavra de Deus com autenticidade. Calma, Muitas vezes a palavra de Deus, pela sua autenticidade, pela sua verdade,
pela sua originalidade, pela sua interpretação correta, pode não estar tendo um número grande de curtidas, ou de acesso, ou de visualizações. Ter milhares de seguidores não significa que a pessoa esteja, de fato, pregando, anunciando a palavra de Deus. Bom, então, a palavra de Deus a gente não pode autenticar pela quantidade de seguidores. Aqui a palavra de Deus está sendo bem clara. Jesus está falando que muitos virão em meu nome. E muitos também seguirão e serão enganados. Bom, agora, por isso que, na verdade, não é a mesma coisa. Aí eu quero fazer um chamado para o rebanho. Não é? Eu e nós, da equipe pastoral, queremos fazer um chamado ao rebanho. Chamado de trazê-los para mais perto de nós, no sentido de que você pode ouvir de tudo, não é? E se você tiver tempo, você pode a cada dia ouvir, 10 mensagens e assistir 10 cultos por dia. Mas assim como, não é, existem, mesmo na medicina, várias sugestões médicas, né, vários conselhos médicos, vários diagnósticos médicos, e aí você quer tratar de um problema, né, então você acessa, vai a algum médico e diz, olha, isso aqui, não é? É esse problema. Aí ele vai dizer, é câncer, o outro vai dizer, é benigno, o outro vai dizer, é maligno, o outro vai dizer, vai morrer amanhã, o outro vai dizer, vai durar 10 anos ainda, não é? Aí lógico que você vai o quê? Você vai querer saber do seu médico, o que ele vai dizer, do seu médico de confiança, o que ele vai dizer. Meus queridos, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma necessidade de busca espiritual, procure o seu pastor, procure a sua igreja, porque você vai ter, de fato, uma palavra direcionada a você, do pastor que conhece a tua vida, que sabe, né, da tua situação, e ele vai querer caminhar com você e dar a orientação correta da palavra de Deus. Uma pessoa me perguntou, pastor, diante dessa pandemia aí, isso foi quase, já há uns 2 meses atrás, e essa pandemia aí, não é final do mundo? Não é? E aí você, se você quiser saber, você vai entrar na rede social e você vai ver um monte de gente, não só anunciando que o mundo já vai terminar com essa pandemia, não é? Bem como você vai encontrar pessoas até dando receita de como se livrar da Covid-19. Você vai encontrar de tudo. A pessoa é pregador, nem médico mas ele vai te dar uma receita caseira, tiro e queda. Não é? Então, assim, pela palavra de Deus, nós podemos dizer que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Bom, em terceiro lugar, o que Jesus está querendo nos dizer é que o aumento do pecado e o esfriamento do amor de muitos é outro sinal pouco percebido quando se fala no fim do mundo. Mas esse sinal é o que está mais próximo no relato de Jesus quanto ao fim do que os sinais de guerras
e os de catástrofes naturais. Talvez o impacto desse sinal seja menor para nós, porque estejamos bem conformados com a degradação do mundo, que isso não nos choca mais do que um terremoto ou uma pandemia. Por isso, Deus nos exorta a não nos conformarmos com o mundo e muito menos amá-lo. Nós não devemos conformar com o mundo, porque se nós nos conformarmos com o mundo, nós vamos estar propensos a achar que o que acontece neste mundo e as coisas, o pecado aumentando, piorando, a gente vai achar que está tudo bem, não é? Mas Jesus falou que o aumento do pecado, o aumento da maldade e o esfriamento do amor é um dos sinais da volta dele. Nós devemos, de fato, estar atento a isso. Tem muita gente que diz, o mundo vai melhorar, as pessoas vão ficar mais bondosas, a solidariedade vai tomar conta do mundo. Jesus diz o contrário, ele diz o pecado vai aumentar, o amor de muitos vai se esfriar. Então, cada um tem que se manter firme na palavra. E em quarto lugar, o que nós devemos saber, por meio deste texto, é que o fim só virá quando o evangelho do reino for pregado em todas as etnias do mundo inteiro. Versículo 14. Esta é a única certeza de quando Jesus voltará para estabelecer o fim do mundo. Queridos, grave uma coisa: o relógio da volta de Jesus é missionário. Vou repetir: o relógio da volta de Jesus é missionário. Não depende das catástrofes, não depende de guerras, não depende do número de mortos, depende do alcance que o evangelho vai ter em todo o mundo. E quando fala todo mundo, não é assim, todo mundo já acessou as redes sociais da pregação do evangelho. Não, é quando todas as etnias, aqui no Brasil existem etnias com 15 pessoas, uma etnia indígena, uma etnia ali da Índia, né? A Índia é um país que contém milhares de etnias. Muitas delas não possuem um texto da palavra de Deus traduzido para a língua da sua etnia. Então, eu quero dizer aqui que Jesus falou assim: e quando o evangelho do reino for pregado a todas as etnias para testemunho de todas as etnias, então virá o fim. Mas existem ainda milhares de etnias que não ouviram falar do evangelho. Então, queridos, se muitos ainda não ouviram falar do evangelho, a igreja ainda tem muito trabalho pela frente. Não sei de que forma, as formas vão de fato variar, diversificar, mas o evangelho precisa chegar nesses povos que ainda não foram alcançados. Nós temos esta tarefa, queridos, de alcançar esses povos. Então, missões é a obra da igreja no futuro. Por isso que Jesus falou, e o pastor Luiz pregou no domingo passado, né, qual foi a ordem que ele deixou? Fazer discípulos em todas as... No grego é etnes, etnias, que é traduzido como nações. Então, quando Jesus falou em nações, ele não quis falar da nação brasileira, ele quis falar das várias nações que existem aqui no Brasil. Nós temos pelo menos ainda 100 etnias indígenas aqui no Brasil que não possuem o evangelho do reino.
não tem uma pessoa só convertida. Quem é que vai representá-los naquele grande dia em que as nações estarão reunidas? E eu quero concluir, então, que após a compreensão dos 4 aspectos acima, Jesus espera 2 atitudes da nossa parte diante do sinal da pandemia e de outro sinal do princípio das dores, até da nuvem de gafanhotos, não é, que teve no sul, aqui da Argentina e foi para o Uruguai. Né? Imagina, a gente foi, poxa, quer dizer, são as 10 pragas do Egito. Não é? 2 atitudes. Primeiro, não entrar em pânico. Versículo 6, Jesus fala, mas não entrem em pânico, pois Deus está no controle da história. Ele iniciou, Ele vai concluir. Tudo o que Ele faz é bom. Meu querido irmão, minha querida irmã, você crê que Deus está no controle deste mundo? Ah, pastor, mas e as evidências aí, o número de mortos, e esse novo normal, e essa fase aí do que a gente está a região está no vermelho, na parte vermelha, na amarela. E aí, pastor, enquanto não surgir a vacina, como é que vão ficar os meus negócios? E aí? Mas Deus está no controle, creia nisso. Ele está no controle. Mas eu tenho medo de pegar a Covid. Sim, eu também tenho. Medo, às vezes, se mistura com cuidado, né, de se proteger, mas às vezes dá aquele medo, não é? Mas, queridos, Deus está no controle. Ele conhece a minha história, a tua história, a história da igreja do Bosque, e Ele ainda tem projetos para o alcance de muitos povos. E também, a outra atitude é manter-se firme até o fim. Versículo 13. Não é? Mantenham-se firme, porque quem se manter firme, quem perseverar até o fim será salvo. E para perseverar, queridos, a gente não pode se acomodar. Nós temos que lutar ainda contra o pecado. Não é porque veio essa pandemia, não é porque veio esse pavor todo, que as pessoas vão deixar de pecar. Tem gente que fala, já que eu vou morrer mesmo, então deixa eu fazer tudo o que eu não fiz até agora. Não é porque vêm as tragédias que as pessoas deixam de pecar. As pessoas, elas pecam, apesar das advertências de Deus. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, nós precisamos, queridos, lutar, continuar lutando contra o pecado. Pastor, mas eu estou aqui em casa, né? Como é que eu vou pecar aqui dentro de casa? Vai, peca, porque nós somos pecadores. Nós podemos pecar dentro de casa mesmo, não é? No pensamento, nos gestos, da comunicação que nós fazemos via redes sociais, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós ouvimos, não é? Nós vamos pecar de fato. Para não pecar, nós temos que vigiar e também fazer a obra missionária. Pastor, não dá não para fazer obra missionária agora todo mundo dentro de casa. Não, como que não? Como é que as informações chegam até você? Como é que o evangelho vai chegar até onde as pessoas estiverem nas suas casas? Nós, como igreja, nós individualmente podemos fazer a obra missionária, mesmo nessa fase, orando e se comunicando com as pessoas que estiverem ao nosso alcance por meio das plataformas digitais. Nós podemos fazer isso daí, queridos. Quero realmente desafiar a você a estar ligado na palavra de Deus. Quero orar neste momento. Senhor nosso Deus, Pai, que esta palavra possa
estar sedimentada em nossos corações, para que também hoje, amanhã, todos os dias, a tua palavra seja o nosso alimento. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça infinita de Cristo Jesus, a doce comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos da tua igreja, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe.